Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma inesquecível aula com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos dando continuidade ao estudo da termoquímica. E dentro desse estudo, nós vamos abrir agora o tema Espontaneidade das transformações, primeira parte de uma playlist sobre o tema espontaneidade. E para que possamos abrir esse tema, eu trago para você uma contextualização. Vamos associar o tema espontaneidade com fatores do nosso cotidiano. Para isso, eu trago aqui para você, estudante, uma reportagem bem recente. Nesse momento que eu gravo o vídeo, estamos no dia 18 de julho de 2022. E na semana passada, houve um incêndio que teve grande repercussão em todo o país, um incêndio em São Paulo. E eu quero usar uma fração dessa reportagem apenas como ponto de partida das nossas análises. Diminuíram, apesar de estarem bastante intensas, elas diminuíram em relação ao que estavam, mas claro, o fogo ainda não cessou. De acordo com o Corpo de Bombeiros... Observe que a repórter diz, o fogo ainda não cessou. O que significa dizer que a combustão insiste em permanecer ocorrendo. Isso tem tudo a ver com a espontaneidade, porque veremos posteriormente que espontâneos são aqueles processos que, após iniciado, eles permanecem por si mesmos. Após iniciados, eles só vão cessar se acabar algum dos reagentes. Então observe a reportagem, deixando bem claro que as chamas iniciaram e há uma dificuldade em cessar a queima daquele edifício. O trabalho não deve terminar até o início da noite. Então, como começou esse incêndio, Jonathan? O incêndio começou ontem por volta das 9 horas da noite nesse prédio que o Eduardo fez imagens para vocês. É um prédio de 10 andares e ele acabou se alastrando para outras construções que ficam perto. Mas uma vez, quando a repórter simplesmente diz e as chamas se alastraram, isso mostra que a combustão ela vai se propagando também espontaneamente. Se as chamas se alastram, é porque enquanto há combustível para ser queimado, a combustão vai se perpetuando. Vimos então que o vídeo nos mostra que a combustão ocorre de forma espontânea. Então eu peguei essa reportagem apenas como ponto de partida para entrarmos no estudo do tema espontaneidade. Qual o sentido de se dizer, então, que o fenômeno ocorre de forma espontânea? O que significa espontaneidade do ponto de vista químico, do ponto de vista científico? Ora, segundo vimos na reportagem anterior, toda combustão é uma reação espontânea, porque, uma vez iniciada, ela irá continuar até que todo o combustível seja consumido ou até que acabe o oxigênio presente no ar. Então, aluno, escute. Quando nós classificamos uma reação como espontânea, nós não estamos querendo analisar se é fácil ou difícil fazer uma reação iniciar. Porque existem algumas pessoas que acreditam que espontâneas são aquelas reações que simplesmente, com facilidade, começam a acontecer. Lógico que é possível sim que uma reação que seja iniciada com muita facilidade, é possível sim que seja uma reação espontânea, mas a facilidade ou dificuldade de fazer uma reação ser iniciada, não é isso que define a reação como sendo espontânea. Espontânea é aquela reação química que, sendo fácil ou difícil de começar, depois que a reação começa, ela simplesmente não para. A reação continua e só vai parar quando acabar um dos reagentes. Esse é o primeiro
primeiro princípio que envolve a compreensão acerca da espontaneidade dos fenômenos químicos, dos fenômenos físicos. Espontânea, então, é a reação que, uma vez iniciada, irá continuar até que um dos reagentes seja consumido. Os fenômenos espontâneos, após iniciados, prosseguem sem a necessidade de novos estímulos. E esse aqui é o segundo tópico que envolve a compreensão do tema espontaneidade. Depois que um fenômeno espontâneo iniciar, você não necessita de novos e novos estímulos para fazer o processo continuar. Por exemplo, quando você tem o gás escapando na boca do fogão, na sua cozinha, que você aperta aquele botãozinho que dispara uma faísca elétrica, bzz, bzz, que faz a queima começar. Observe que enquanto há gás disponível, a queima continua. Você não precisa ir até o fogão de vez em quando e apertar o botãozinho para estimular a continuidade da queima. Não. A combustão, depois de iniciada, ela prossegue sem a necessidade de novos estímulos. Observem que a combustão, ela necessita de um estímulo para começar. Mas após o início da combustão, você não precisa permanecer estimulando o processo. Ele simplesmente continua até que acabe algum dos reagentes. Primeiros princípios para que você entenda o que vem a ser espontaneidade. Sendo assim, vamos abrir de maneira mais clara o nosso estudo, analisando quais são os critérios que definem, que analisam a espontaneidade dos fenômenos químicos e físicos. Bem, nós podemos especificar aqui 4 parâmetros para o estudo da espontaneidade das reações. E essa tela, inclusive, ela nos dá um norte acerca do que será essa playlist sobre o estudo da espontaneidade. Então temos aqui temperatura, cujo símbolo é a letra T. Temperatura é um dos fatores que interfere na espontaneidade das reações. A variação de entalpia ΔH também é um dos fatores que interfere na espontaneidade. Inclusive, nesse nosso primeiro vídeo da playlist, nós vamos trabalhar temperatura e variação de entalpia como fatores que interferem na espontaneidade. Outro parâmetro é a variação da entropia ΔS, que será um tema debatido no segundo vídeo de nossa playlist. E o terceiro vídeo dessa playlist vai trabalhar a variação da energia livre de Gibbs ΔG, sendo esse quarto fator aquele que realmente define, que estabelece se a reação é ou não é espontânea. Desses 4 fatores, veremos que a variação da energia livre ΔG é o fator determinante para a espontaneidade. Bem, estudantes de Química, vamos então iniciar o nosso estudo, o estudo dos parâmetros que contribuem para a espontaneidade, falando acerca da temperatura. A temperatura e sua influência sobre a espontaneidade. Para que possamos analisar de que maneira a temperatura interfere na espontaneidade, considere logo de início um recipiente contendo água líquida. Então aqui no canto direito de sua tela, você encontra aqui um recipiente com água no estado líquido. E você sabe que a água líquida, ela pode sofrer logo de início 2 possíveis fenômenos. A água pode vaporizar. Aqui eu desenhei algumas nuvens, não sei se o desenho das nuvens ficou assim muito bonitinho, muito claro, mas aqui considere água no estado gasoso. Mas assim como a água pode vaporizar, a água também pode solidificar. Aqui eu desenhei alguns cubos de gelo, eu acho que parecem sim cubos de gelo, água no estado sólido. E a pergunta aqui é a seguinte: qual desses 2 fenômenos é espontâneo? Ora, fica difícil você responder qual dos 2 fenômenos ocorrerá com maior espontaneidade se não lançarmos aqui algum parâmetro para análise. E o parâmetro que vamos lançar aqui
será a temperatura. Então a pergunta agora é a seguinte: qual o processo espontâneo quando a temperatura é menos 25 graus Celsius? Então, aluno, vamos utilizar aqui um pouco do seu bom senso científico. Estamos com um recipiente com água numa temperatura de menos 25 graus Celsius. Aluno, 25 graus Celsius abaixo de zero. Você acha que é espontâneo, que é natural, a água passar para a forma de vapor a menos 25 graus? Ou você acredita que é mais fácil a água a menos 25 graus Celsius passar para a forma sólida? Logicamente entendemos, percebemos aqui, que em menos 25 graus Celsius, o que é espontâneo, o que tem maior espontaneidade, maior tendência de acontecer com facilidade, é justamente a solidificação. Então, de acordo com a temperatura, entre a possibilidade de vaporizar e solidificar, então a solidificação é um processo espontâneo e a vaporização pode até acontecer, mas não acontecerá de forma espontânea. Vamos agora reconsiderar os mesmos fenômenos anteriormente analisados. Estamos partindo mais uma vez da água no estado líquido. E você sabe que essa água líquida, ela tem duas possibilidades aqui lançadas. Ela pode vaporizar, ela pode solidificar. E eu te pergunto, qual dos dois fenômenos acontece com maior espontaneidade? Professor, não tem como responder a essa pergunta se nenhum parâmetro for lançado para auxiliar a análise. Por isso mesmo, vamos lançar aqui uma proposta. Considere agora que a temperatura é positiva, mais 25 graus Celsius. E a pergunta é, em 25 graus Celsius acima de zero, qual o processo espontâneo? Aluno, eu te pergunto, imagine que você tem, aqui nessa sala que eu estou, eu acredito que a temperatura seja algo em torno dos 25 graus Celsius, ok? Ora, gente, eu tenho uma bacia com água em 25 graus Celsius. Você acha que haverá facilidade dessa água se transformar em cubos de gelo, minha gente? Será que a solidificação vai ser algo espontâneo, algo natural, com água a 25 graus Celsius, considerando a pressão 1 atmosfera, a pressão padrão? Logicamente que não. Em 25 graus Celsius, o que nós percebemos é que a vaporização será espontânea e que dificilmente acontecerá, principalmente se você mantém a pressão em torno de 1 atm, dificilmente vai acontecer a solidificação. Então o que fizemos aqui nesse momento foi apenas mostrar para você que sim, a temperatura é um dos fatores que interfere na espontaneidade das reações. Então aqui eu ressalto aquilo que nós percebemos nas análises anteriores. Estudante, a temperatura, ela sim apresenta influência sobre a espontaneidade. Então, quando você vai analisar se um fenômeno é espontâneo ou não, primeiro, você tem que verificar a temperatura em que o fenômeno acontece. Bem, alunos, vamos agora analisar a influência da variação de entalpia ΔH sobre a espontaneidade das reações. Bem, estudantes, vamos utilizar mais uma vez a combustão como ponto de partida de nossa análise. Então, é um processo espontâneo e exotérmico. E admitindo que a combustão é espontânea e exotérmica, vamos lançar aqui uma afirmativa importantíssima. As reações exotérmicas apresentam maior tendência à espontaneidade que as reações endotérmicas. Vamos tentar entender essa temática. Ora, processos endotérmicos são aqueles processos que necessitam absorver o calor presente no ambiente para que possam acontecer. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: e se o ambiente não tem o calor necessário para que a reação aconteça?
Como é que a reação vai acontecer se a reação precisa absorver calor para se processar, mas o ambiente não tem o calor necessário para que aquele fenômeno venha a acontecer? Isso está mostrando para cada um de nós que o processo endotérmico ele pode sim acontecer de forma espontânea, mas sua espontaneidade é menor. Isso significa, apenas ressaltando aquilo que já foi dito, que a reação terá dificuldade para se manter. Ela pode até começar, mas ela vai ter dificuldade de se manter caso não exista no ambiente a energia necessária para a sua manutenção. Isso mostra então que um processo endotérmico pode ser iniciado e pode permanecer ocorrendo, mas essa permanência pode ser comprometida diante da possibilidade de não existir no ambiente a energia necessária para a manutenção daquele processo. Tudo isso aqui está conduzindo você, estudante, à compreensão de que entre um fenômeno endotérmico e o exotérmico, que acontece, vamos supor, de forma espontânea, o endotérmico tem uma menor tendência à espontaneidade. Vamos agora falar sobre as reações exotérmicas. Os processos exotérmicos não dependem da disponibilidade de calor no ambiente para que possam prosseguir depois que são iniciadas. Isso mesmo, o fenômeno exotérmico, ele pode até não começar, não iniciar com facilidade. Mas depois que o fenômeno exotérmico começa a acontecer, ele acontece de forma independente de determinadas condições do ambiente. Por exemplo, o processo exotérmico não depende da existência de certa quantidade de calor no ambiente para se manter. Aliás, o próprio processo exotérmico, ele lança calor no ambiente. Ele não depende, não tem a carência de utilizar algum calor pré-existente no ambiente para se manter. Isso nos mostra então que o processo exotérmico tem maior facilidade de, após iniciado, se manter até que acabe algum dos reagentes. Ressaltando, isso permite que os processos exotérmicos, como eu sempre falo, sempre enfatizo, após iniciados, se mantenham até que algum dos reagentes seja completamente consumido. Então vamos aqui estabelecer algumas simples conclusões. Entre dois processos que ocorrem espontaneamente, isso mesmo, escute, eu estou considerando duas possibilidades de processos espontâneos. Acontece que um deles será endotérmico e o outro será exotérmico. Ora, o processo exotérmico apresentará maior tendência à espontaneidade. Ou seja, ΔH negativo, nós temos maior tendência à espontaneidade. Professor, por que o senhor não afirma simplesmente que ΔH negativo, o processo é espontâneo? Não podemos dizer isso. Porque ΔH não é o único fator que interfere na espontaneidade. A espontaneidade depende também da temperatura. Então, quando você tem ΔH negativo, fenômeno exotérmico, você não pode dizer, o processo é espontâneo. O ΔH sozinho é incapaz de afirmar que o processo é espontâneo. Mas eu posso dizer que o ΔH negativo é favorável à espontaneidade. Todavia, o ΔH positivo, processo endotérmico, tem menor tendência para a espontaneidade. Escute, não estamos aqui afirmando que processo endotérmico, ele simplesmente não é espontâneo, não. Eu posso ter processo exotérmico e processo endotérmico, ambos espontâneos. Todavia, a espontaneidade do processo exotérmico tende a ser maior. Isso, logicamente, dependendo também da temperatura em que os fenômenos estão acontecendo. Observe, ressaltando aquilo que já foi dito, que não estamos afirmando em hipótese alguma que processos endotérmicos não são espontâneos. Não é isso que está sendo dito aqui. Estamos apenas reforçando, dizendo que entre dois processos espontâneos, sendo um endotérmico e o outro exotérmico, o exotérmico é mais favorável à espontaneidade.
Agora, por que nós temos que falar com essa cautela? Porque a variação de entalpia ΔH, ela não é o único fator que influencia, não é o único parâmetro para análise da espontaneidade das reações. Na verdade, nós sabemos que a temperatura também interfere no nível de espontaneidade da reação química. Isso quer dizer que se você tem um texto que te dá a temperatura, somente a temperatura não te dá plena segurança para saber qual o processo é ou não é espontâneo, porque o ΔH também influencia. Os fatores têm que ser analisados em conjunto, não de forma isolada. E nesse momento eu quero trazer aqui para você, estudante, uma análise que é fundamental para que você compreenda que apenas o ΔH não é suficiente para realizarmos uma análise acerca da espontaneidade das reações. Então observe aqui, você encontra nesse momento um recipiente com água que tem duas possibilidades de fenômenos a sofrer. A água líquida pode sofrer vaporização ou a água líquida pode sofrer solidificação. Ora, você sabe que a vaporização é endotérmica. A vaporização tem ΔH positivo, a vaporização é endotérmica, enquanto a solidificação é um processo exotérmico. Todavia, eu pergunto, será que nas condições que você vê aqui nessa tela, uma vez que a solidificação é exotérmica, será então que a solidificação, nessas condições que estamos aqui na tela, será que a solidificação é mais espontânea que a vaporização? Porque a solidificação é exotérmica. Porque nós vimos que entre um fenômeno endotérmico e um exotérmico, os exotérmicos são mais espontâneos. Então por isso que eu estou te perguntando, entre vaporização e solidificação, já que a solidificação é exotérmica, será que ela é mais espontânea do que a vaporização? Ora, aluno, observe que a temperatura que nós estamos aqui é de 25 graus Celsius. E em 25 graus Celsius nós sabemos que é mais fácil, é mais espontâneo a água vaporizar do que a água líquida formar cubos de gelo. Então observe que você não pode simplesmente pegar a variação de entalpia ΔH para chegar e dizer tal fenômeno ele é mais espontâneo e pronto. Não pode. Porque a temperatura também interfere. Então o que eu estou tentando mostrar aqui para você nessa tela é que não é simplesmente o ΔH que vai te dizer se algo é espontâneo ou não. Porque ΔH não é o único fator que interfere na espontaneidade. Temperatura também é um fator que interfere na espontaneidade. Então observe aqui a conclusão que eu digitei para você. Processo espontâneo, sim, a vaporização, que é endotérmica, ela é espontânea. A vaporização da água em 25 graus Celsius. A vaporização, mesmo sendo um processo endotérmico, ele ocorre aqui de forma espontânea em função da temperatura do ambiente. Então é fundamental que você, se possível for, até volte um pouco o vídeo e reveja esse comentário aqui realizado para compreender que temperatura e variação de entalpia são dois fatores que juntos devem ser utilizados para análise da espontaneidade ou não espontaneidade de uma reação ou de um fenômeno físico. Veremos agora um dado muito importante dentro deste tema. Variação de entalpia ΔH, temperatura T. Esses dois fatores sozinhos ou em conjunto não são ainda suficientes para determinar a espontaneidade das transformações. Mas professor, o senhor falou que nós deveríamos usar a variação de entalpia e a temperatura em conjunto para analisarmos a espontaneidade. Sim, aluno, isso é verdade. Todavia, esse conjunto de dados, ΔH, variação de entalpia e temperatura T, ainda são insuficientes para a determinação da espontaneidade dos fenômenos químicos e físicos.
Porque, na verdade, a espontaneidade da reação depende ainda de uma outra grandeza termodinâmica importantíssima. E essa outra grandeza termodinâmica que também interfere na espontaneidade é a variação de entropia ΔS. Variação de entropia ΔS. A variação de entropia, estimado aluno ΔS, é o tema da segunda aula dos nossos estudos sobre a espontaneidade das reações. Isso mesmo, estamos aqui finalizando um vídeo onde vimos temperatura, T e ΔH, variação de entalpia, como fatores que interferem na espontaneidade. Estamos anunciando que essa playlist continua, verificando a influência que a variação de entropia tem na espontaneidade das reações. Sendo assim, estimado aluno e aluna, estudantes de Química, fechamos aqui o primeiro vídeo de nossa playlist acerca da espontaneidade das reações e convido cada aluno, cada aluna a estar presente em nosso próximo vídeo falando sobre entropia. Até lá, apaixonados por Química!